E o caminho da prevenção das alergias começa justamente quando o bebê está na barriga. Eu posso dizer que até antes, né? Quando essa mamãe quer tentar engravidar, que a mãe e o pai observem fatores no seu ambiente de vida, sua alimentação, controle fatores imunológicos que possam ser controláveis, como por exemplo uma boa alimentação, um ajuste do ambiente doméstico, né? Se você já tem uma casa onde tem uma mãe e um pai que tem rinite alérgica, e você sabe que a casa é o poço do ácaro, você precisa controlar isso. A gente sabe hoje que essa predisposição genética, a gente não pode nem chamar só de predisposição genética. A gente pode chamar de predisposição genética e epigenética, porque alterações no epigenoma, que são justamente os interruptores celulares do seu DNA, que estão dentro do DNA, lá no núcleo da célula, e ligam ou desligam genes de suscetibilidade à resposta imunológica, nesse caso, estimulam uma hiperresposta TH2 alérgica, eles têm interferência desde esse primeiro momento e principalmente no início da gestação. Então não adianta a gente querer mudar fatores quando se descobre que está gestante aos 2 meses e meio de vida e você está com a alimentação completamente desmantelada e a sua casa com sua rinite descontrolada, com asma e sua casa toda tomada do ácaro. Tá? Então, apesar da predisposição genética ela ser relevante, a gente não consegue mudar os genes que já estão ali, herdados. Mas nós conseguimos alterar o epigenoma. Para isso, nós precisamos pensar em controlar alguns fatores antes da gravidez. E aí entra a importância da tarefa do dia a dia dos profissionais de saúde pública, em saúde da família, dos nutricionistas, dos alergistas, orientando uma mãe que já tem um filho com diagnóstico de alergia e pretende engravidar. Então nós precisamos começar a deslocar, e o próprio pediatra orientar isso também, deslocar essa barra de conversar sobre prevenção de doença alérgica para antes da gravidez. E durante a gravidez, nós temos muitos estudos avaliando alimentação e até suplementação na gestação. A gente não tem uma resposta conclusiva, robusta, para nenhum tipo de suplemento. Mas na maioria das vezes, vamos voltar ao simples. Uma alimentação equilibrada, com comida de verdade, sem que exista a exposição à comida ultraprocessada, comida de caixinha e etc., ela vai ser o principal fator para diminuir o status inflamatório e também fazer com que exista essa modulação do epigenoma, principalmente nos primeiros meses de vida, porque o funcionamento dos processos de ligar e desligar essas suscetibilidades, ela depende de alimentos essenciais. Por isso que eu falo que a gente está falando aqui como pediatra, tem os alergistas, mas os nutricionistas também são essenciais nesse processo. Então, se você é uma tentante, já teve um filho que tem diagnóstico de alergia, se você nunca teve filhos, mas tem alergia, e você quer evitar esse processo no bebê que vai nascer, procure um nutricionista antes, ajeite sua alimentação antes de engravidar, vai ajudar muito. Uso de antibióticos, o pessoal sempre se pega nessa parte aí que eu falo, porque fica dizendo, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou impedir o médico de prescrever? Quando a gente fala sobre isso, a gente fala assim, nós precisamos começar a discutir isso também dentro dos profissionais de saúde. Isso a gente discute, não tem dúvida que todo congresso, quando se fala de prevenção, de alergia, eu assisti inúmeras aulas, todo artigo, fala que nós precisamos fazer trabalhos de conscientização dos profissionais para que o uso de antibióticos seja de forma assertiva, seja de forma protocolar e seja de forma judiciosa. Porque, obviamente, que não vai se deixar de prescrever um antibiótico quando se precisa. Mas
prescrição inadvertida, excessiva de antibióticos, como existe na gestação, ela é um dos fatores que a literatura mostra como determinante para o desenvolvimento de alergia posterior. Inclusive, tem estudos mostrando até aumentando o risco lá na frente da marcha atópica da asma. Então, é preciso que a gente comece a discutir isso, e eu nem preciso dizer que não é para uma gestante estar tomando antibiótico por conta própria, sem uma avaliação médica, tá? Agora, falando do modo de parto, é outra coisa que gera muito estresse, né? Mas o que é que acontece? Os estudos que avaliaram a correlação, não é causalidade, mas a correlação entre o modo de parto e o desenvolvimento de alergias na prole, nas crianças que nasceram, verificaram que o nascimento por um parto cesariano eletivo, ou seja, um parto seguro eletivo, aquele que marca, deixa tudo ajeitado, fotógrafo pronto e etc., ele traz a instalação de um microbioma intestinal completamente do que deveria acontecer no bebê. Bactérias do contexto hospitalar. E isso já, por si só, juntando com a predisposição genética, altera a resposta imunológica em direção às alergias. Ao passo que o modo de parto, o parto natural, o parto normal, que nós chamamos, pelo fato da criança ter contato com bactérias do canal vaginal, que são bactérias apropriadas para essa colonização, os lactobacilos, as bifidobactérias, essas bactérias elas são apropriadas para se instalarem no intestino do bebê e elas têm uma incitação de um perfil anti-inflamatório e antialérgico e adequado na criança. Isso é fato, há uma diminuição de risco. Tanto é que há estudos ainda não conclusivos de se fazer semeadura vaginal, ou seja, o menino nasce parto cesáreo, coloca uma gaze na vagina da mulher, retira-se e passa essa compressa na criança na tentativa da transferência desse microbioma, dessas bactérias mais adequadas, da instalação de um microbioma mais adequado no bebê. Tem o meu termo, doutor Flávio, tem alguns estudos que mostram que a ruptura espontânea das membranas amnióticas, ou seja, aquela mulher que entra em trabalho de parto ativo, rompe as membranas, perde líquido, tem um trabalho de parto e evolui para uma cesárea por uma necessidade ou indicação, ela tem um risco um pouco diferente da cesárea eletiva. Então eu sempre gosto de dizer que essas coisas não são, digamos assim, um 8 ou 80. Existe uma gradação dessas questões e, como eu disse, são multifatoriais. Mas é muito importante que a gente pense nisso na hora de decidir o que vai fazer na hora de um nascimento, né? Porque eu sei que a decisão ela deve ser compartilhada entre o profissional que está atendendo aquela gestante, o obstetra, e a família, tá? Outro ponto, nasceu, aleitamento materno. Esse fator, inequivocamente, com evidência científica robusta, de forte recomendação, evita o desenvolvimento de alergias, inclusive naqueles predispostos. Então, a gente pode dizer categoricamente que o aleitamento materno é o ponto isolado de maior impacto na prevenção de desenvolvimento de alergias. E, juntamente com ele, o que nós chamamos de hora de ouro, que é aquela situação onde nós permitimos um clampeamento tardio do cordão umbilical, contato pele a pele, mãe e bebê prolongado e o início do processo de aleitamento materno. Outro ponto relevante com relação à pele, e que inclui também a hora de ouro, não tem necessidade de dar banho de cabeça no menino na hora que nasce. O contato do bebê com aquelas secreções, o vernix caseoso já se mostrou que tem componentes protetores, então todo aquele contexto
digamos assim, a primeira oportunidade de vitamina S do seu bebê é quando ele nasce. E é outra coisa que a gente tem que buscar que seja feito de forma adequada para que justamente nós tenhamos o que nós chamamos de uma programação imunometabólica. Ou seja, que desde antes, desde o momento que a criança é gerada, existe uma programação epigenética para que a resposta imune dessa criança, quando entrar em contato com o ambiente externo, suas proteínas estranhas, não seja hiperresposta, seja uma resposta adequada, de tolerância, e não se desenvolvam as doenças alérgicas. Então, parece ser simples e tem outro ponto muito importante. Podem ter fatores outros envolvidos aí. Nós sabemos que esses são os fatores que têm mais robustez na literatura, mas vai ter sempre alguém que vai ser o da exceção, que vai dizer assim, fiz tudo isso, mas meu filho, você acaba de alergia. E a gente tem fatores não controláveis, ou não, que não são citados, mas que podem estar envolvidos, como por exemplo o disparo, o aumento da possibilidade de sensibilização por certas infecções virais, a questão da exposição ambiental precoce na escola, a substâncias que você não está nem sabendo. Tem vários fatores que não estão só envolvidos aí, e mesmo quando você faz tudo, existe uma diminuição de risco, mas não existe não se exime o risco. Então, não venham depois me cobrar e dizer assim, fiz tudo isso que está na listinha, mas mesmo assim meu filho é alérgico.